Conversando Francamente, com o Paes de Lira. Olá, amigos. Estamos terminando mais uma semana de trabalho na Câmara dos Deputados, a última semana antes do período de recesso parlamentar, que tecnicamente começa no dia 18, sábado, e se estende até o dia 31 de julho, e já em período de campanha eleitoral. Por essa razão, como ocorre habitualmente, o funcionamento do Congresso, Senado e Câmara será bastante limitado. Foram estabelecidos 2 períodos de esforço concentrado por decisão da mesa da Câmara, apoiada pelo Colégio de Líderes. E fora desses períodos de esforço concentrado, só mesmo mediante convocação especial dos presidentes de cada uma das casas ou do Congresso é que poderá haver sessão deliberativa. Esses períodos serão nos dias 3, 4 e 5 de agosto e nos dias 31 de agosto, 1º de setembro e 2 de setembro. Fora disso, praticamente, salvo excepcionalidades, como eu disse, os parlamentares estarão em seus estados em campanha eleitoral. É importante lembrar que a campanha eleitoral é parte do processo político, é parte da atividade parlamentar e seguramente o fato de haver um recesso e posteriormente um período praticamente de recesso branco do parlamento será muito questionado por todos aqueles que examinam criticamente o papel do Congresso, examinam criticamente o papel do Parlamento. No entanto, a legislação é muito peculiar no que toca ao Poder Legislativo, porque ela não impõe o afastamento, o licenciamento do parlamentar que pretenda concorrer à reeleição para o mesmo cargo, um cargo legislativo. Essa peculiaridade faz com que, na prática, se inviabilize o funcionamento normal, habitual, intenso do Congresso Nacional, em paralelo com as campanhas eleitorais. É algo que a sociedade brasileira deve discutir para o futuro, mas a realidade de momento é que nós teremos um recesso. O recesso será aproveitado e utilizado sim para as campanhas eleitorais e depois nós teremos um período praticamente de recesso com esses 2 focos de esforço concentrado. Portanto, os parlamentares quase que na totalidade e quase que em 100% do seu tempo, estarão empenhados nas campanhas eleitorais. Por força dessa situação, já precedendo essa situação, como acabou sendo surpreendentemente votada a Lei de Diretrizes Orçamentárias na semana passada, o que se esperava para esta semana, houve um esvaziamento precoce, embora houvesse matérias a votar na pauta formal da Câmara. Medidas provisórias que constaram da terça e da quarta-feira para votar e não foram votadas. A verdade é que o plenário não votou coisa alguma. As comissões também trabalharam precariamente. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, por exemplo, não teve quórum para funcionar. A Comissão de Seguridade Social e Família não teve quórum para funcionar. No entanto, conseguimos quórum para reunir a comissão especial da PEC 300, a fim de deliberar sobre o texto da redação para o segundo turno. Mera formalidade, amigos, porque a comissão especial, nesse momento, embora se reúna, não pode mudar aquilo que foi votado em plenário. O que foi votado em plenário, como todos sabem, é aquela famosa medida, é uma emenda, na verdade, uma emenda substitutiva aglutinativa, numerada como número 2, que foi imposta pelo governo e foi acatada num rolo compressor pelo plenário, como já é de seu conhecimento, sobejamente, já que tenho falado muito sobre esse assunto e já que foi objeto, esse tema, de um programa especial. Então não vamos repetir aqui os pormenores. Mas era absolutamente essencial que a comissão especial se reunisse mesmo numa semana difícil como essa, uma semana em que provavelmente não haveria quórum, para que o texto final, a redação final, fosse apresentada à mesa, ficando a matéria em condições de ser votada em segundo turno. Se não fosse cumprida essa formalidade, a matéria não estaria em condições de ser votada em segundo turno. Fizemos uma mobilização através do meu gabinete, através do gabinete do Major Fábio, do Capitão Assunção, e conseguimos reunir o quórum mínimo de 10 parlamentares. Portanto, votamos o texto que foi exatamente aquele aprovado lá no plenário. Mais importante é que o texto, uma vez aprovado como redação,
foi encaminhado à mesa no mesmo dia da reunião. Insisti muito sobre isso e foi possível que a ilustre secretaria da comissão produzisse os documentos necessários, que eu assinei já no final do expediente e foram encaminhados ao presidente da Casa, deputado Michel Temer. A matéria, portanto, PEC 300, apensada, é claro, a PEC 446 de origem do Senado, está em condições de ser votada em segundo turno. Uma comissão que funcionou foi a da PEC 443 de 2009. Reuniu-se, mas acabou não votando o relatório porque houve um pedido de vista do deputado Francisco Tenório de Alagoas, que é delegado de polícia. O pedido de vista dele se deveu ao não acatamento pela comissão de uma emenda de autoria do mesmo, a respeito da inclusão dos delegados de polícia no piso remuneratório dos defensores públicos. A matéria é estranha, realmente a matéria é estranha. Delegados de polícia não são defensores públicos. Eu gostaria de esclarecer um ponto, portanto. Eu apresentei também uma emenda a esta PEC, a emenda número 2 de 2010 a essa PEC. E foi uma emenda praticamente no mesmo sentido da emenda do deputado Francisco Tenório, mas estabelecendo num parágrafo que o disposto nesse sentido, que estabelece, portanto, um patamar remuneratório baseado em subsídios calculados sobre o maior vencimento do país, que é do Supremo Tribunal Federal, se estendesse não apenas aos delegados de polícia, mas às categorias do caput do artigo 144 da Constituição da República. E, portanto, aos policiais militares e bombeiros militares também. Agora, eu fiz isso com esperança de aprovação? Não. Eu fiz isso porque era necessário como uma manobra estratégica nesse momento para levar a comissão a considerar duas posições. Ela poderia aceitar ambas as emendas ou aglutiná-las, ou poderia rejeitar ambas as emendas. E, na verdade, ambas eram matérias estranhas, e eu sou obrigado a reconhecer isso. O que a comissão fez foi rejeitar ambas, era exatamente o efeito que eu esperava. E não há aí nenhuma atitude danosa, em absoluto. Porque os delegados de polícia, no tocante à sua pretensão salarial e ao reconhecimento como carreira jurídica, pelo qual eles lutam há muito tempo, têm a PEC 549. A PEC 549 está em processamento, está em andamento, e mais dia menos dia irá a plenário para ser votada. Então, basta a PEC 549, há um acordo aglutinativo que também abraça os policiais militares na PEC 549, é justo para todos e é nessa linha que nós vamos caminhar. Portanto, acredito que tenha sido um acerto e tenha sido também uma vitória, sem prejudicar a ninguém e ajudando a todos. E chega ao nosso conhecimento, amigos, uma iniciativa aparente da Agência Nacional de Aviação Civil destinada a superar os problemas estruturais do país para a Copa de 2014 e a Olimpíada de 2016. Como se sabe, nós temos problemas com a infraestrutura aeroportuária, sem dúvida nenhuma. E fala-se de investimentos de 6 bilhões e 500 milhões de reais para superá-los. Mas sabem qual é uma das propostas? Especialmente, amigos moradores do entorno do aeroporto de Congonhas? É o funcionamento, em 2014, nas proximidades da Copa do Mundo, do aeroporto de Congonhas 24 horas por dia. Mas não mesmo. Não toleraremos isso. E, infelizmente, não pude fazer um pronunciamento da tribuna da Câmara na quinta-feira, porque, apesar de estar na casa, não houve quórum para a abertura da sessão ordinária de debates. Senão, teria feito a denúncia desde então. Fica esse registro, ficaremos vigilantes e trataremos de batalhar pela mobilização dos moradores do entorno do aeroporto. Congonhas tem de crescer em tecnologia, mas funcionar 24 horas, infernizar a vida das pessoas a título de melhorar condições de infraestrutura para a Copa do Mundo, isso é inaceitável. E para terminar, uma nota muito triste para um país católico. A Argentina acaba de legalizar o casamento homossexual. Isso é absolutamente terrível. Isso é um retrocesso em todos os sentidos e não um avanço, como tentam os grupos de pressão fazer crer. É um retrocesso com relação ao direito natural. É um retrocesso com relação aos fundamentos cristãos da civilização ocidental. E podem ter certeza, amigos, que da mesma maneira como Mingalfinho, na luta contra o aborto, na luta pelo direito à vida desde a concepção, estarei no combate a iniciativas desse tipo contra a ditadura gay que se venham a manifestar aqui na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional. Como se pode ver,
A luta é dura, como se pode ver, há muito a fazer. Como se pode ver, a missão continua e o trabalho parlamentar continua. Uma boa semana a todos, um bom recesso a todos.